Olá pessoal e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dunk Code do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, pessoal, eu quero falar sobre algo que eu recebo muito essa pergunta em lives, sempre quando eu abro a caixinha de pergunta parece que vem essa pergunta porque é algo que acontece com todo mundo, que é a questão de como grudar ou realmente assim decorar, né? Porque, bom, começa aqui, programação não é decorar, é entender, mas eu já vou chegar lá. Como é que a gente faz para de fato grudar na memória aquilo que a gente está estudando? Eu recebo sempre essa pergunta, eu sempre dou a mesma resposta, só que como a gente tem vários alunos novos chegando todos os dias, é meio que um ciclo, né? Vai se repetindo. Então, a primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça é que é normal esse negócio de esquecer e não conseguir pegar de primeira. E por que eu estou falando isso, essa questão de autoajuda, antes de te ensinar as técnicas? Porque quando a gente se cobra muito, às vezes o processo se torna mais difícil, devido a essa pressão psicológica que a gente faz. Então, a primeira coisa é você entender que é normal. Que é normal, tem pessoas que têm mais dificuldades, tem pessoas que têm menos dificuldades, tem pessoas que conseguem pegar um negócio mais fácil, outras não. Então, você sabendo disso e levando numa boa, pensando assim, bom, ok, eu não entendi o negócio, beleza, vamos repetir, tá? Então, isso é a primeira coisa que você tem que mudar na sua mentalidade. Não se cobrar tanto e saber que isso é normal, ok? Beleza. A próxima etapa agora são questão de técnicas. E para ser bem sincero, se a gente for resumir a técnica que eu vou te passar aqui, é repetição. Tudo na vida é repetição e na programação não é diferente. Só que você tem que entender que programação não é decorar, é entender, tá? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que não importa você decorar os códigos que o professor está te passando, o nome daquela função, ou se você está aprendendo HTML, que seja a tag do HTML, propriedade CSS, isso não importa. Mas sim você entender o que o professor está fazendo, ok? Então, um exemplo, vamos lá. Eu estou aprendendo CSS agora e eu vi a aula, né, onde o professor ensinou como colocar uma cor no site. Aí eu fui treinar, mas eu não lembro aquela propriedade que o professor ensinou em aula. Mas tá tudo bem, porque quando eu vi a aula eu entendi o que ele fez, né? Um exemplo aqui bem genérico e bem fácil, tá? Então isso é um caso comum. Aí já fica naquele negócio na cabeça, putz, eu não tô entendendo nada, não tô entendendo programação. Só que não, você só esqueceu o nome da propriedade, você entendeu o que você viu na aula. Então eu, vou me dar como exemplo, eu, programador há 14 anos, tá? Com bastante experiência, eu esqueço funções várias vezes, ainda mais na web, que eu programo no back-end com PHP e Node, enfim, até no front-end ali com JavaScript, Vanilla JavaScript, jogos também, quando eu utilizo Unity, GameMaker, o que for. Eu esqueço às vezes algumas funções. Uma função como manipular o texto, às vezes eu esqueço. Isso é normal. Só que eu entendo e eu sei o que eu estou fazendo, porque eu aprendi isso. Então, esquecer o nome de funções, às vezes, é normal. Tá? Então, beleza, você assistiu a aula, chegou a hora de praticar. Você pratica a primeira vez junto com o professor. Você deixa a janela aberta do computador, vai vendo a aula e primeiro começa entendendo. Vai vendo o que o professor está falando e tenta entender. Tá? Depois você pratica. E o legal da videoaula é que você pode ir pausando e fazendo com o professor. Gui, mas isso não é copiar e colar? Não, porque você vai estar tentando entender o que você está fazendo. Se você está só copiando e colando, é só copiar e colar. Ok? É isso que você precisa entender. E no momento, o próximo passo é você praticar. Aí vai de cada aluno realmente querer, vamos dizer assim, se destacar, né? Porque daí estudar com o professor e fazer ali o que o professor está fazendo, dando pause na aula, vendo, né? Play, pause, a maior parte consegue fazer. Aí você quer ficar melhor no negócio, aí você esquece o seu professor um pouco e você vai fazer sozinho. E aí vai chegar um momento que em algum momento talvez você trave. Ou talvez não, mas provavelmente você trave em algum momento porque é a primeira vez que você está fazendo sozinho. E é aí que você vai começar a forçar o seu cérebro a aprender. Aí você volta na aula, você pode muitas vezes nem voltar na aula e sim utilizar o próprio Google, o Google é o melhor amigo do programador, né? O bom e velho fórum Stack Overflow, que hoje é o maior fórum de programação que está cheio de dúvida lá, tudo respondido para você. Tá? Então é basicamente esse o processo, é você saber que é normal, que faz parte, praticar junto com o professor, não decorar
Ter consciência que é normal esquecer funções, propriedades, até tags no HTML. Esses dias eu estava me pesquisando como é que era a tag de vídeo. Acontece, tá? Ter consciência disso e ver que o negócio é entender. E quanto mais você praticar, tá? Mas não aquela... Quando eu falo repetição, não é tipo repetir e literalmente a repetição dando um Ctrl+C, Ctrl+V no que você fez. Não. Praticando, mudando uma coisinha ali no projeto, mudando outra coisinha ali. Ah, Gui, dá um exemplo. Então, o professor te ensinou a fazer uma calculadora, por exemplo. Pega essa calculadora, cria a sua própria calculadora e implementa novas funcionalidades, muda o layout, seja criativo, tá? Você entendeu o meu ponto aqui. Então, a primeira coisa, não se cobrar tanto de saber que isso é normal no mundo da programação, até para quem já sabe programação e está aprendendo alguma tecnologia. 2, repetição junto com o professor e sem o professor. E 3, é você realmente ir atrás quando você está praticando e não conseguiu encontrar resposta. É ir atrás, tá? Ah, eu tenho curso da Dunk Code, eu tenho sistema de suporte individual. Ótimo, usa o suporte individual, mas ao mesmo tempo vai nos grupos, interage, vai atrás. Ok? No vídeo de hoje foi isso, espero de coração que tenha te ajudado. Deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Até mais!